insurrection and chaos at the U.S. Capitol, an attempted overthrow of democracy like we've never seen in American history. As cenas da invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump não apenas comprovam a profunda divisão da sociedade americana, revelam setores dispostos a atacar a democracia em nome de um projeto de poder que foi derrotado nas urnas. O grave episódio não impediu que os congressistas retornassem ao trabalho à noite para sacramentar a vitória de Joe Biden, que assume no próximo dia 20, e levou diferentes parlamentares, inclusive a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, a defender uma medida drástica, o uso da chamada Emenda 25 da Constituição americana para que Trump seja afastado imediatamente do cargo. The president has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. As reações foram globais. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, por exemplo, manifestou raiva e tristeza com o que viu pela TV. Igualmente conservador, o britânico Boris Johnson disse que Trump encorajou seus liderados a duvidar de eleições livres e a atacar o Capitólio, que é o maior símbolo da democracia dos Estados Unidos. Mas aqui a palavra do chefe de Estado foi diferente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a conspiração de fraude, que não ocorreu, e adotou o tom de ameaça em relação às eleições presidenciais do Brasil em 2022. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Bolsonaro, de fato, jamais apresentou provas ou mesmo indícios de fraude na urna eletrônica ou na apuração de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nem ele, nem ninguém. Mas quais são os impactos que essa retórica, partindo de um líder popular, pode ter em seus liderados? Que tipo de lição o Brasil pode aprender com a crise sem precedentes na democracia americana? O que se pode esperar sobre o futuro de Trump na política e nos tribunais? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o sociólogo Sérgio Abranches e com um especialista em política americana e professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio. Fique com a gente. Sérgio Abranches e Carlos Gustavo Poggio, em primeiro lugar, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Professor Poggio, é possível a gente encontrar na história recente dos Estados Unidos algum marco, algum símbolo que abriu o caminho para essa situação que a gente vê hoje, de um número significativo de americanos dispostos a invadir o Capitólio, uma marca, né, um símbolo da democracia americana, e também aceitar uma ruptura do regime democrático? Olha, Roberto, o que a gente assistiu ontem nos Estados Unidos, a gente pode entender como sendo a culminação de alguns anos de discurso por parte do presidente da República deslegitimando a democracia norte-americana. Quando ele diz que houve uma fraude sistematizada, veja, ele não está dizendo assim, houve alguns problemas de votação. Ele está dizendo, houve uma fraude sistematizada e, na verdade, eu ganhei as eleições e ganhei de lavada. Quando ele diz isso, ele está dizendo, as eleições americanas são uma fraude. Né? O Donald Trump disse em 2020 a eleição foi fraudada, ele falou que em 2016 a eleição que ele ganhou foi fraudada, ele falou que o Barack Obama, quando foi eleito em 2008, foi uma fraude, que afinal de contas o Barack Obama não era nascido nos Estados Unidos. Então o Donald Trump vem propagando isso já há muito tempo. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 has been a challenging time for our people. Nós não encontramos na história dos Estados Unidos nenhum exemplo. São 45 presidentes, você não tem nenhum presidente dos Estados Unidos que incorporou o discurso que o Trump incorporou. Acho que essa é a grande novidade, né? Esses discursos sempre estiveram presentes na sociedade americana, tiveram de alguma forma presentes, a gente pode encontrar em algumas manifestações políticas mais marginais nos Estados Unidos, mas esta é a primeira vez que um discurso político que deslegitima a democracia, deslegitima as instituições democráticas, chama a imprensa de inimigo do povo,
A gente pode encontrar, eventualmente, o Thomas Jefferson escrevia alguma coisa um pouco preocupado com a imprensa, falava mal da imprensa, mas não propagandeava a ideia de que a imprensa era um inimigo do povo. E o Trump falou isso algumas horas antes, inclusive, da invasão do Capitólio. Então, essa me parece ser a grande novidade, né? Um discurso de raízes profundamente antidemocráticas, propagadas pelo presidente americano, né? Isso encontrando eco e raízes numa sociedade que já está sendo polarizada muito antes da chegada do Donald Trump ao poder. Sérgio, eu queria te ouvir também sobre esse episódio nos Estados Unidos e trazendo um pouco a discussão aqui para o nosso contexto no Brasil, né? Porque todo mundo viu a reação do presidente Jair Bolsonaro, primeiro reafirmando o discurso trumpista de fraude, depois, muito mais grave, disse que aqui no Brasil, se não tiver voto impresso, vai ser pior. O que aconteceu nos Estados Unidos pode ser um precedente, pode dar argumentos para algo semelhante aqui no Brasil em 22? Pode. Na verdade, nós já estamos assistindo isso, né? O Pod tem razão quando ele diz que o Trump já havia construído essa narrativa de deslegitimação da democracia desde o começo, desde a campanha, né? Desde a primária. Então ele foi preparando o terreno para chegar a esse momento, né? E aí ele tenta, na verdade, um golpe. Quer dizer, aquilo ali ontem mandar os seus seguidores marcharem sobre o Capitólio para mostrar força e coragem era exatamente mandá-los invadir e intimidar os parlamentares para que eles invalidassem votos que permitissem a ele, Trump, ser reeleito. Então era claramente uma tentativa de golpe não militar, quer dizer, mas um golpe por dentro ali com intimidação do Congresso. O Bolsonaro no Brasil está fazendo isso também desde o início. Desde o início ele disse que a eleição foi fraudada, que esse voto eletrônico é muito vulnerável à fraude, baseado também, como o Trump, em fake news, né, em mentiras. Ele disse que teve gente que foi votar no 17 e apareceu automaticamente o 13, que várias máquinas estavam pré-programadas para beneficiar o PT, o que evidentemente é falso, né? Mas aí ele disse que a própria eleição dele tinha sido fraudada porque ele teria ganho no primeiro turno. E ele está preparando o discurso para a derrota em 2022. Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Além disso, agora, no episódio dos Estados Unidos, ele reiterou a tese da fraude lá e aqui, né? E ele, obviamente, deu apoio ao assédio, à invasão do Capitólio, quer dizer, do Congresso, pela turba trumpista, né? Então, eu acho que a gente tem que começar, desde logo, a se preparar, porque nós não temos as defesas que os Estados Unidos têm, institucionais, que os Estados Unidos têm, né? Foi um caso inédito, mostrou que eles têm uma fragilidade. Eu imagino que o Biden será pressionado a fazer alguma alteração, a liderar alguma alteração legislativa no sentido de evitar esse tipo de coisa, né? Fortalecer mais as regras em relação a qual é o papel do Congresso na contagem dos votos. E aqui não temos o mesmo arcabouço de proteção institucional. Então nós vamos começar a pensar nisso desde já. Nos Estados Unidos, o que a gente viu logo em seguida à invasão do Capitólio, né? Teve uma reação imediata dos parlamentares republicanos, alguns deles muito simbólicos, o Lindsey Graham, o Mitch McConnell, que foram líderes apoiadores de Trump ao longo desse último período, fizeram discursos pela democracia, reconhecendo a vitória de Joe Biden. I hoped he lost. I prayed he would lose. He won. He's the legitimate president of the United States. Ao mesmo tempo, você viu uma série de funcionários da Casa Branca discutindo pedir demissão ou efetivamente saindo do governo, e dá uma impressão de que as instituições de fato se reergueram rapidamente e tentam seguir adequadamente o seu trabalho. Qual é a diferença que a gente vê claramente de lá para cá, para o nosso cenário brasileiro? Eu não sei se o Pod ouviu
mas ontem, por exemplo, quando eles foram avisados, o Congresso foi avisado, os parlamentares, que eles teriam que sair do plenário, porque o Congresso estava sendo invadido, o Mitch McConnell virou-se para os republicanos que estavam apoiando a ideia de fazer a recusa de determinados votos, né, de determinados estados. Vocês viram o que vocês fizeram? Vocês contribuíram para isso. Então, na verdade, já havia ali uma consciência clara de que o Trump e vários parlamentares republicanos da extrema direita tinham saído dos limites, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa clareza, né? Quer dizer, o Bolsonaro já cometeu um grande número de crimes de responsabilidade, ele já saiu dos limites várias vezes do decoro, das obrigações presidenciais, da lei, da Constituição, e não se toma nenhuma providência, né? E eu acho que a primeira providência que tem que ser tomada é claramente eleger para a sucessão das mesas diretoras da Câmara e do Senado no Brasil parlamentares totalmente independentes do Bolsonaro, que sejam capazes efetivamente de, no caso de ataques à democracia brasileira por parte do chefe do Executivo, tomarem providência a respeito imediatamente. Então eu acho que está na hora, de fato, da gente começar a tomar mais consciência de que a nossa democracia é mais frágil que a americana e que mesmo uma democracia como a americana, que tem quase que uma espécie assim de adoração institucional dos americanos por ela, né, pelos founding fathers, por todo aquele aparato simbólico que cerca a democracia americana. Ontem eles falavam, por exemplo, em dessacralização do Capitólio, né? Quer dizer, é um templo da democracia americana. Então, aqui não tem ainda essa consciência, e a gente já viu o nosso Congresso ser invadido várias vezes e não teve a comoção nacional que está tendo nos Estados Unidos nesse momento, né? Voltando a falar sobre a situação nos Estados Unidos, diante da gravidade dos fatos, já tem um debate aí considerando, inclusive, retirar o Trump do poder, usando a chamada emenda 25, né? Qual a chance desse tipo de medida mais drástica prosperar? E o simbolismo disso, né? Diante do que aconteceu, é muito grave, né? Não dá para passar batido. Qual é o cenário daqui em diante, na sua avaliação? Olha, Carol, esse é o tipo da pergunta que, se você me perguntasse há um tempo atrás, eu diria que é impossível. Mas eu também diria que é impossível, se você me perguntasse há alguns dias atrás, que uma multidão desenfreada invadisse o Capitólio e sentasse na cadeira da Nancy Pelosi, né? Eu diria que isso é impossível de acontecer. No entanto, aconteceu. Ou seja, o campo do possível e do impossível, nesse momento surreal, né? É um quadro do Salvador Dalí que nós vivemos, né? Parece que se deslocou um pouco, né? Então, eu diria para você que, primeiro, que esta sessão que eles pretendem invocar da 25ª emenda nunca foi invocada na história dos Estados Unidos, não foi pensada para essa circunstância, né? A ideia para, por exemplo, um presidente incapacitado, né, que não tem como se manifestar, e o vice-presidente e o gabinete decidem que o presidente está incapacitado. Essa interpretação de que pode ser incapacitado do ponto de vista político, né, que o Trump não tem condições de permanecer à frente, esta é uma interpretação ainda um pouco polêmica, né? Eu diria, portanto, que as chances disso acontecer, porque precisaria primeiro de uma ação ativa do Mike Pence. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. E o Mike Pence conseguiu, durante 4 anos, não ser alvo da fúria do Trump. Agora, 2 semanas do Trump sair do poder, virou o alvo da fúria do Trump, como era perfeitamente previsto, caso o Mike Pence cumprisse as suas prerrogativas constitucionais e não tentasse nenhum golpe. É óbvio que o Trump não gostaria muito. Ele deixou isso muito claro, né? Fez no começo dizendo: se o Mike Pence não fazer o que eu quero, eu vou deixar de gostar dele. E foi exatamente o que ele fez um tweet nesse sentido. Então precisaria de uma colaboração do Mike Pence muito forte, com pelo menos metade, que é o que pede a emenda, metade dos secretários do Donald Trump. Ele tem um gabinete de 15 secretários, se ele tiver 8 pessoas que o apoiam, isso seria possível, né? Mas circulou um pouco essa informação em Washington, que tem alguns secretários que estão pensando nessa hipótese, outros que estão pensando em pedir demissão. Eu considero isto uma hipótese hoje bastante improvável, mas não impossível. Agora, professor Poggio, depois da posse de Biden, existe uma conta política, um cálculo importante a ser feito. O presidente Trump continua liderando esse grupo
muito radical, que demonstrou seu radicalismo invadindo o Congresso dos Estados Unidos. E tem uma série de crimes que eventualmente poderão ser atribuídos a ele, tanto circunscritos à invasão do Capitólio, como crimes anteriores, crimes tributários. O senhor acredita que ele pode ser perseguido penalmente, até preso, depois da posse de Biden? O Trump, ele é um animal político muito diferente de tudo aquilo que os Estados Unidos produziu enquanto presidente da República, né? Veja que, por exemplo, outros presidentes que perderam as suas reeleições, caso do Jimmy Carter e do George Bush pai, além de terem deixado o poder com elegância e civilidade, né, tem uma famosa carta, quem não está nos ouvindo quiser entrar no Google, veja a carta que o George Bush pai deixou na mesa da Casa Branca do Salão Oval para o Bill Clinton, né? Isto é um sinal de civilidade, mas além desta civilidade, esses indivíduos, quando perderam as suas reeleições, recolheram-se às suas casas, fundaram bibliotecas e ficaram como parte da estrutura partidária, né, dos seus respectivos partidos. O Trump, ele não é um homem de partido, né? Ele não é sequer um republicano histórico. O Trump, ele é líder, costumo dizer isso, venho dizendo isso, não é líder de um partido, ele é líder de um movimento que se utilizou do Partido Republicano como um veículo conveniente. E enquanto for conveniente, ele vai permanecer nesse veículo, né? Então isso significa que, ao contrário do Bush pai e do Jimmy Carter, uma vez que o Trump sair da presidência no dia 20 de janeiro, ele permanece líder deste movimento, ele tem seguidores, né? E nesse sentido ele torna-se politicamente um ator importante. Então, quando você vai buscar algum tipo de perseguição do ponto de vista jurídico de um ator político líder de um movimento, você está entrando numa seara muito complicada, né? Então, para saber se ele vai ser ou não processado, a gente vai ter que entender quem é que vai processar o Trump, né? Eu acho difícil, por exemplo, do ponto de vista não jurídico, mas político, que isto venha de uma futura administração Biden, né? O Departamento de Justiça do governo Biden pode escolher processar o Donald Trump, mas eu acho que politicamente essa é uma escolha um pouco arriscada. Então nós vamos ter que esperar um pouco para ver como é que essas coisas vão se desenrolar. Sérgio, nos últimos 30 anos, o Bolsonaro fomentou uma aliança muito importante com forças de segurança, seja a Polícia Militar, seja as próprias Forças Armadas. Isso se deu pelo atendimento e pela luta, defesa por interesses corporativos dessas categorias. Você avalia que é possível que ele tente utilizar essa proximidade para dificultar as coisas, caso, por exemplo, os resultados eleitorais não lhe agradem em 2022? Olha, do ponto de vista... ele tem, inclusive, feito essa corte, né? Menos até dos militares e mais da Polícia Militar. Ele tem ido à formação de oficiais da Polícia Militar, inclusive de recrutas da Polícia Militar, com frequência, né, pelo Brasil inteiro. Ele tem, de fato, esse apoio. Estimule as operações que pode aparecer pela frente, porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, de um cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pense dessa forma para poderem agir. Agora, aí tem dois problemas muito graves. Quer dizer, um é muito grave, o outro é um problema para entender essa questão que você me fez. Do ponto de vista dos militares, do Exército, das Forças Armadas brasileiras, a ideia de que eles aceitassem apoiar uma acusação de fraude das eleições contra a palavra do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho improvável, tão improvável quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, hoje oficiais generais americanos se manifestaram exatamente dizendo isso: olha, esse tipo de aventura não tem nada a ver conosco, nós estamos aqui segurando a Constituição, nós somos Forças Armadas constitucionais, não tem nada a ver com esse negócio. E eu acho que aqui essa tradição recente das Forças Armadas de serem constitucionais, embora eles tenham se perdido muita reputação com o envolvimento do governo do Bolsonaro, ainda se mantém
na oficialidade. Eu acho que dificilmente. O Bolsonaro tem mais capacidade de atuação na baixa oficialidade e nas tropas. Agora, isso aí é perigosíssimo do ponto de vista dos militares e eles estão atentos a isso. Agora, o outro lado, que é muito grave, é essa relação com as polícias militares, porque as próprias polícias militares têm fronteiras muito difusas com as milícias, com o banditismo. Então, aí realmente nós não estamos sabendo se nós estamos falando de milícia ou de polícia militar, né? E aí eu acho que certamente isso vai ser um problema mesmo, mas é preciso lembrar também que exatamente por causa disso, os militares jamais abriram mão de terem as forças das polícias militares subordinadas a eles, né? Então eles podem interferir no sentido de evitar uma insurreição das polícias militares, etc. Poggio, apesar desse barulho todo, o Biden vai assumir com maioria na Câmara e no Senado. Até que ponto o trumpismo ainda pode ser uma pedra no sapato dele ou vai virar só um barulho de fundo, uma coisa mais de rede social, visto que ele vai ter apoio também no Congresso? Mesmo em rede social, parece que o Trump, a partir de agora, vai ter problema nesse departamento, né? Olha, eu diria o seguinte... A gente, claro, né? A vitória, são algumas questões importantes aqui. A vitória na Geórgia de 2 senadores democratas é bastante significativa. Não é pouca coisa. O estado da Geórgia é um estado profundamente conservador. Né? Mandar 2 senadores democratas, os 2 senadores do estado da Geórgia são democratas. A única forma de entender isso é que a eleição para o Senado da Geórgia se nacionalizou e o antitrampismo se mostrou muito forte ali, como se mostrou muito forte nas eleições gerais. Né? Então isso me parece um alerta para o Partido Republicano em relação à sua proximidade com o Donald Trump. Vai ser parte desse processo de autorreflexão que eles vão ter que fazer. Por outro lado, quando a gente fala assim, o Biden vai ter maioria, não vamos esquecer que a maioria que ele vai ter no Senado, 50-50 com o voto de Minerva da vice-presidente, é muito frágil. Né? São pouquíssimas vezes na história dos Estados Unidos o Senado ficou dividido 50-50. Então isso é uma situação bastante frágil, prejudica muito algumas questões que o Biden vai levar a cabo no Congresso e depende dele manter esta base. Veja, desses 50, 2 são independentes, né? São 48 democratas, 2 independentes. Depende muito do Biden manter essa base 50 muito bem articulada, muito coesa, né? Ele não pode ter um senador que vai viajar ou que muda de ideia no dia de uma votação. Se ele perde um senador e não consegue o apoio de nenhum republicano, ele não vai conseguir passar a sua legislação. Então eu vejo aí uma situação política para o Biden não muito confortável. Né? Ele não tem uma maioria muito confortável nem na Câmara dos Deputados, né? Os democratas perderam cadeiras nessas últimas eleições, então o Biden ele vai assumir com uma situação socialmente falando muito delicada, né? O país em convulsão, dividido, polarizado, e do ponto de vista político muito frágil para poder levar a cabo algumas das grandes questões que ele quer levar na sua administração. Ele vai ter que ser muito inteligente, eventualmente compor com alguns republicanos, ele vai ter que discutir dentro do seu próprio partido, porque os democratas não são um partido homogêneo e completamente unido, né? Tem muita gente no partido, em especial na Câmara dos Deputados, que não é muito fã do Joe Biden, né? Que acha que o Joe Biden representa o passado do Partido Democrata. Então essa é uma tarefa que o Biden vai ter, costurar muito fortemente uma coesão dentro do seu próprio partido, tendo em vista que ele tem uma maioria que me parece um pouco frágil no Congresso. Professor Poggio, agora, em relação à invasão do Capitólio, ainda tem um trabalho a ser desenvolvido nos próximos dias que não foi concluído, que é identificar bem quem são essas pessoas, puni-las, responsabilizá-las. Você acredita que o FBI, as forças americanas, estarão em condições de rapidamente identificar e tentar, eventualmente, punir essas pessoas? Roberto, isso que você falou é fundamental. Eu acho que essa é a questão crucial. É fundamental que essas pessoas sejam devidamente identificadas e punidas. Lá dentro, os manifestantes quebraram janelas e conseguiram invadir o Senado, onde se sentaram na cadeira da presidência.
Se isso não acontecer, nós ficaremos com a impressão que para determinado segmento da sociedade norte-americana, eles podem invadir o Capitólio quando bem entenderem, né? E veja que nós temos imagens, nós temos fotos, de muitos deles já foram identificados, sabemos quem são eles, isso já está circulando, né? Você tem toda uma série de comprovações para poder tomar as ações necessárias. Eu acho que a partir de agora é muito importante que essas ações sejam tomadas. Se elas não forem tomadas, eu acho que pode ser ainda pior do que a própria invasão ao Capitólio, né? Porque aí realmente a gente entra num terreno em que é politicamente bastante complexo, né? Então eu creio que o FBI, pelo menos que eu tenho visto das pessoas que têm falado sobre isso, e o próprio FBI, e evidentemente deputados democratas que vão até o fundo nisso, é que tem uma busca muito clara para esses culpados. Eu espero que isso aconteça. Repito, muitos já sabemos quem são. Eu mesmo já vi vários ali que tem um nome, tem a rede social, tem toda a atividade, o que a pessoa faz, né? Então sabemos quem são essas pessoas. Vamos descobrir agora se vai haver um esforço por parte do FBI de descobrir quem são essas pessoas, dado o fato de que foi um erro gigantesco aí de segurança, né? Quer dizer, uma coisa absolutamente mostrou-se a segurança do Capitólio absolutamente despreparada para o que aconteceu. Então considero que essa questão que você coloca, ela é crucial para ser respondida a partir de agora. Inclusive já tem na mira o chefe da segurança, né, o chefe da polícia do Capitólio, que os democratas tem gente que vai ter que ser demitida. Que vai ser demitido, né? Sem dúvida, isso é outra questão. Muita gente vai ter que perder o emprego. Ô Sérgio, para a gente fechar, você acha que tem algo que se possa fazer para evitar que cenas semelhantes aconteçam no Brasil em 2022? Qual é o trabalho que tem que ser feito agora? Olha, primeiro aprender com os Estados Unidos. O Pod tem toda a razão. Tem algumas daquelas pessoas que estavam ali, que você via nas redes sociais, inclusive já programando a ida para Washington, né? Quer dizer, você teve é impressionante como é que as forças de inteligência dos Estados Unidos não se deram conta e não tomaram medidas de precaução. Você pode entender, estavam sob controle do Trump, né? Mas mesmo a polícia do Capitólio, enfim, ali teve uma clara, um claro anúncio. E aqui também, quer dizer, a gente vê as redes, né? O que se passa nas redes, que falam o Bolsonaro e seu clã, e os seus adeptos ali, né, mais próximos. A gente vê, hoje, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores fez um Twitter, fez uma manifestação, na qual, na verdade, ele acaba justificando a invasão do Capitólio, né? Ele trata aquele movimento ali como uma coisa legítima, né? E minimiza o que aconteceu, e fala assim, tudo na terceira pessoa, né? Não tem nada muito, é tudo muito vago, né? Exatamente para... Dúbio, né? Dúbio, exatamente, porque não é como a linguagem diplomática, que é cuidadosa. Ali não tem cuidado, ali tem dubiedade mesmo, exatamente, você falou a palavra certa. Eu acho que a gente tem que estar atento a esses sinais, eu acho que a gente tem que fortalecer o legislativo, a autonomia do legislativo. O judiciário tem que estar claramente atento a todo tipo de tentativa de avanço sobre a Constituição, de desrespeito à Constituição. Eu acho que a gente tem que ser mais rigoroso daqui para frente nas falhas de comportamento do Executivo, do presidente e de outros, no sentido de tomar medidas que a Constituição não permite, de faltar com decoro, não é? Enfim, quer dizer, é preciso de fazer uma rede de proteção institucional e política para a gente evitar que lá sejamos surpreendidos por algo parecido ou pior. Sérgio Abranches, Carlos Gustavo Poggio, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até a próxima. Professor Poggio, Sérgio Abranches, muito obrigado e bom trabalho. Tá bom, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e com o Poggio. Muito obrigado, sempre um prazer participar ao lado do Sérgio. Um abraço a todos.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.